Olá, bom dia a você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Estamos aqui com a palavra de Deus e nela vamos meditar agora no nome de Jesus. Mas primeiro vamos orar. E o título da mensagem de hoje é algo que você já disse e que eu já disse talvez no passado, né? O que eu prometo vira débito? O que eu prometo vira débito? Olha, vamos orar e vamos falar desse assunto hoje no nome de Jesus, em Deuteronômio capítulo 23. Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por este momento, obrigado pela essa pessoa que assiste este vídeo comigo e ora comigo agora. Peço ao Senhor a graça do Senhor para que nós, eu e ela, e todos os que assistem esse vídeo possam entender a profundidade da palavra do Senhor e os ensinamentos revelados pelo Senhor para as nossas vidas, para que vivamos bem nesta terra que o Senhor nos dá. No nome de Jesus, seja conosco, assim oramos. Amém. O que eu prometo vira dívida é um assunto muito interessante, porque você já ouviu dizer antes o seguinte: promessa é dívida. Não já disse isso? Eu também já disse isso. Promessa é dívida, né? Para muitos que têm palavras, sim, promessa é dívida. Mas vamos ler Deuteronômio capítulo 23, versículo 23. Tudo o que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque fizeste teu voto ou disseste livremente ao Senhor teu Deus com tua própria boca. Oh, parece que ninguém te obrigou a dizê-lo, né? Ninguém te obrigou a falar, você falou porque quis, e agora já que prometeu, virou débito? Vamos ver isso na palavra de Deus. Bom, esse capítulo 23 do Deuteronômio traz uma lista de coisas. Traz coisas que Deus fez com que Moisés falasse ao povo e virasse lei, mas esta lei foi quebrada por uma pessoa, que é a primeira lei, o seguinte: olha, os amonitas e os moabitas, eles perseguiram vocês, tentaram amaldiçoar vocês. Lembrem-se disso, tá? Nunca se esqueça disso. Eles tentando amaldiçoar, pagaram a um profeta chamado Balaão para amaldiçoar vocês. Mas eu troquei a maldição em bênção. Eu não os ouvi e, pelo contrário, os abençoei. Então lembre-se disso. Eles não terão parte na assembleia de vocês, na assembleia dos santos. Eles não terão parte, né? E vemos isso mais tarde sendo quebrado por uma atitude de uma mulher muito humilde, muito forte, muito determinada, que fez justamente uma promessa. Esta mulher se chama Ruth, se tornou assunto nas nossas conversas, assunto em nossas vidas, e até hoje repetimos palavras que ela disse ali, que ela proferiu com seus lábios, quando a sogra dela disse: olha o seguinte, Ruth, vai, minha filha, seguir a tua vida. O teu marido morreu, você já não tem parte conosco mais, pode seguir a tua vida, você é amonita. E ela disse: não, eu deixei de ser amonita no dia que eu casei com teu filho e no dia que eu conheci esta herança bendita que são vocês, o povo hebreu. Então agora eu não te deixarei mais. Onde quer que fores, irei eu também. Onde quer que pousares, ali pousarei. Eu decidi que o teu povo é meu povo e que o teu Deus é meu Deus. Que decisão linda, humilde, mas com bravura. E Ruth então entra para as nossas histórias e entra para a história de Cristo, né? Ela, uma ex-moabita, agora se torna uma hebreia por decisão dela. Eu serei do teu povo e o teu povo é o meu povo. Que bênção! E você vai ver sempre falando de Ruth na história de Cristo, na história do rei Davi e na história de Cristo, né? Nas histórias bíblicas, porque Ruth fez a diferença com muita humildade e com muita determinação. Mas esta ordem então de Deus ali foi quebrada por Ruth, somente por Ruth que entrou. Os amonitas e os moabitas, sim, eles perseguiram realmente Israel e deveriam ser lembrados isso para não terem parte na congregação dos filhos de Deus. Mas vem um outro caso. Aí também, nos primeiros versos do capítulo 23, que é o versículo, vamos concentrar nele, ainda que os primeiros versos nos ensinam a proceder como respeitar o nome do irmão. Vem falando sobre o nome de Esaú, né, dos Edomitas.
e dos egípcios. Preste atenção nesses dois detalhes ainda nos primeiros versos, do versículo 1 até o versículo 8. Fala o seguinte: mas o teu irmão Esaú te fez mal, sim, mas você vai considerar que ele é teu irmão, mesmo tendo te feito mal. E os egípcios, você não vai abominá-los, porque um dia você viveu lá na terra deles, né? Foi um tempo difícil, foi um tempo permitido por Deus, mas você não vai abominá-los, porque vocês foram peregrinos lá. Lembre-se disso sempre, para serem gratos a Deus por Deus ter deixado que vocês passassem o tempo que passou no Egito e tirá-los de lá com a mão forte, mas nem por isso vocês irão abominar os egípcios. Glória a Deus por isso, porque o versículo 7 e 8 nos ensina também a amar, mesmo quando formos perseguidos, escravizados, devemos não abominar aquilo que Deus permitiu que acontecesse nas nossas vidas. Mais tarde você vê o mesmo Esaú que perseguiu Jacó também saindo das terras de Canaã e deixando Jacó ali, né, na herança que pertencia a ele por bênção já. E isso aí só vem se cumprir mais tarde. Esse capítulo 23 de Deuteronômio traz muitas riquezas, traz uma outra riqueza para nós, que tratando também um relacionamento de intimidade com Deus. Deus diz o seguinte: olha, quando vocês forem guerrear, quando vocês forem olhar as suas ferramentas de guerra, né, suas armas de guerra, tenha com vocês uma ferramenta que vocês possam cavar. Olha que detalhe interessante este aí, que fala da intimidade tua, algo muito íntimo teu e meu. E Deus diz para ele assim: e vocês, quando fizerem as tuas necessidades, tenha um terreno separado do acampamento. Mas quando fizerem as tuas necessidades, está dizendo sobre a tua necessidade fisiológica, né? Tuas fezes, teu excremento. E Deus diz o seguinte: vocês irão fazer um buraco e enterrar os vossos excrementos. Porque Deus disse isso. Lembra que isso é uma coisa muito íntima tua, mas Deus está dizendo para o povo de Israel para fazê-lo. Por que Deus disse isso? Porque excremento é impureza. E Deus disse que se eles não fizessem isso, fizesse um buraco e tapasse as suas impurezas, que Deus não iria habitar no meio deles, Deus não iria passear no meio deles. Deus estava dizendo: eu passeio no meio de vocês para protegê-los, para guardá-los dos vossos inimigos, para abençoá-los. Eu passeio no meio de vocês, mas eu não quero passear onde há imundícia, onde há sujeira. E olha que anteriormente, nesses mesmos versículos, tem um dito que o homem impuro não poderia ir à guerra. Ele precisava se limpar primeiro, ele não podia ir à batalha, ele precisava se limpar primeiro. E agora vem Deus falando do excremento, de coisa muito íntima, mas que deve ser tapado. Isso nos traz dois assuntos que você precisa lembrar do capítulo 23, que Deus está requerendo. Primeiro, quando você vê algum pastor aí falando: olha, semana que vem vamos começar a nossa campanha sobre batalha espiritual. Ele faz a propaganda da batalha espiritual, mas ele não te ensina verdadeiramente o que a Bíblia ensina. Você primeiro, antes de entrar numa batalha, é isso que está dizendo o capítulo 23. Você precisa primeiro olhar se você tem alguma impureza em você. E tendo essa impureza, ali está escrito no versículo entre o 9 e o 14, você precisa se lavar, você precisa se limpar, ter um momento para você, para então depois você ir para o acampamento da batalha. Batalha espiritual não é coisa simples, não é coisa que você pode encarar de qualquer forma. Você precisa passar um momento, semanas e mais semanas antes de uma batalha espiritual. O pastor que vai fazer o trabalho deveria dizer: irmãos, nós vamos entrar em jejum, em oração, em santificação, para quando entrarmos nessa batalha espiritual, falarmos deste assunto, nós estejamos
protegidos por Deus, sem nenhuma impureza, sem nenhum pecado. Pessoa que vai para a batalha espiritual em pecado, ele leva risco para a sua própria vida e leva risco para as pessoas que estão à sua volta. Deus não permitia que isso acontecesse. Então, antes de qualquer batalha espiritual, deve haver tempo de santificação. Até Deus, para manifestar, é preciso que nós venhamos a nos santificar. Lembra lá do Monte Sinai, onde ele diz: Moisés, coloca este povo em santificação. Nenhum homem entre a nenhuma mulher, não tenha relação sexual. Eu vou manifestar a este povo, mas é necessário que haja santificação, busca a Deus, desejo de que Deus opere, desejo que Deus se manifeste no nosso meio. Mas sem a santificação, nós não veremos o operar de Deus. Ele não aceita, diz ele, que o impuro vá à batalha. Ele não pode, ele será derrotado por causa da sua impureza. Não consertou com Deus o seu pecado, não se limpou diante de Deus para então depois ir à batalha. E então vem do excremento. Excremento, né, ou fezes, ou cocô, o jeito que você quiser dizer, é algo muito íntimo teu. Quando você vai fazer exames médicos, ele pede 3 coisas, né? Exame de urina, que é muito íntimo e sai de você. Exame de fezes, que é muito íntimo e sai de você. E o exame de sangue que está dentro de você. Essas 3 coisas determinam se você está saudável ou não. E Deus estava dizendo: quando você for deixar a tua impureza lá no local devido, enterre-o. Isso quer dizer o seguinte, que as nossas impurezas foram levadas na cruz do Calvário com Cristo. As nossas impurezas foram enterradas com ele, e quando ele ressuscitou, ele nos fez santos. Ele nos representa agora com um novo corpo, com a nova mente, com novas atitudes diante de Deus. E Deus disse: se vocês não taparem as vossas impurezas, os vossos excrementos, eu não passearei. Eu sou Deus Santo e quero acampar, eu quero habitar no meio de vocês, eu quero vos abençoar, mas com excrementos expostos, com impurezas expostas, eu não estarei no meio de vocês, e vocês serão rejeitados por mim. Devemos avaliar as nossas vidas, devemos olhar para dentro de nós mesmos e ver: Deus, onde é que erramos? O que precisa de eu ser enterrado pelo poder do sangue de Jesus para que tenhamos nova vida, para que o Senhor passeie no nosso meio, para que o Senhor seja grande no nosso meio? E então, esta foi a palavra de Deus. Hoje em dia, você vê pessoas que, em cidades, há muito tempo já, jogando os seus excrementos nos córregos e nos rios. A água é vida, e eles estão matando a vida, gerando ali enfermidades, gerando ali problemas. Excremento tapado, dentro de um buraco tapado, ele elimina a questão, a condição da sociedade adquirida ali, enfermidades. Deus quer trabalhar com a tua saúde. Deus quer que você olhe para dentro de você mesmo e veja se tem algo que ele rejeita e peça: Deus, tira de mim, enterra isso, meu Deus, e me faz nova criatura. Eu quero que o Senhor esteja comigo e passeie e se manifeste onde quer que eu esteja, no nome de Jesus. E a palavra final vem falando nos últimos versículos como você deve tratar o teu irmão. Não vai ser abusivo com o teu irmão, né? Não vai emprestar dinheiro para ele, cobrando o juro dele. Ajuda o teu irmão a crescer, ajuda o teu irmão a desenvolver. Ame-o com todas as forças. E ao estrangeiro que vive no meio de ti, era a ordem de Deus. Vocês foram estrangeiros em terras estranhas. Trata o estrangeiro, ele é estrangeiro, mas não vai abusar, não vai roubar deles, não vai aproveitar da situação difícil dele. Ajuda-os, cobre um pouco de juros sim deles, porque eles são estrangeiros, não são teus irmãos, mas sejam corteses. Vocês foram assim em terras estranhas, estrangeiros, então respeite o estrangeiro e deixe ele se sentir bem no vosso meio, porque vocês foram maltratados, mas vocês não precisam maltratar. Troque a ofensa por uma bênção. É isso que Deus está dizendo há pouco. Troque a ofensa por uma bênção. Esse capítulo 23 de Deuteronômio nos ajuda muito a entender isso. E nos ajuda também a entender que nós somos
diferente dos demais, nós somos povo de Deus, nós somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus, nós somos um povo que devemos ser bênção para as outras pessoas que estão à nossa volta. E é isso que Deus está dizendo. E a palavra final é o seguinte: depois que você agir, depois que você fizer tudo o que Deus está falando para você fazer, que você tirar as impurezas, que você comparecer à batalha puro, lembre-se de uma coisa: tem algo que Deus comunica com você e você comunica com Ele. Deus fala no teu coração, na tua mente, nos teus ouvidos, mas você tem um veículo para você falar com Deus, que é os teus lábios. Muito cuidado com o que você fala e com o que você promete, tanto a Deus quanto ao povo. Então vem o ditado: o que eu prometo vira débito? Sim, vira débito, porque a palavra do cristão é sim, sim ou não. Para o não, o cristão não tem o meio termo, mais ou menos. Ou para o sim ele diz sim, ou para o não ele diz não. É isso que a Bíblia diz que você e eu devemos ser. E quando prometermos algo, primeiro devemos pensar, guardar o que prometemos e fazer o que prometemos. Ninguém é obrigado a nada. A própria Bíblia diz: você não era obrigado a prometer, você não era obrigado a votar, mas uma vez que abriu a boca e deu a tua palavra, cumpra. Para isso, a Bíblia diz: pense bem no que vai dizer. Não seja tolo. Deus não aceita sacrifício de tolo, mas Deus quer que você seja sábio e sábia diante dele. Deus quer abençoar você e a mim. Deus quer derramar muitas bênçãos, mas esses caminhos da purificação, de respeitar o próximo, de amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, a não abominar mesmo aqueles que nos perseguiram, que nos maltrataram, e principalmente se forem nossos irmãos, não devemos abominá-los, ou excluí-los, ou ignorá-los, ou amaldiçoá-los. Nós não somos fonte de maldições, mas nós somos fonte de bênção, e Deus quer que sejamos assim. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas, não águas de lodo, águas mortas, mas rios de águas vivas. Mas capítulo 23 de Deuteronômio ensina o seguinte: depois que Deus te fala tantas coisas para o teu bem, cuidado com o que você diz a Deus. E se você propôs, como Ruth propôs: eu não te abandono, eu te seguirei, onde você for eu não tiro os meus pés dali, eu seguirei os teus passos. O teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Decisão que você tem que fazer, e eu tenho que fazer todos os dias da nossa vida. Eu tenho Deus como meu Deus, eu tenho Jesus como meu Salvador e Senhor, eu tenho o Espírito Santo de Deus que habita em mim, e de uma pessoa assim só pode sair boas coisas, só pode ser fonte de bênção, e só pode falar e cumprir, porque a palavra dele e dela é endossado por Deus. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Aí nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu. Volto a perguntar: o que eu prometo vira débito? Sim. Ore a Deus e seja abençoador e cumpra com seus débitos no nome de Jesus. Um abraço meu, pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser.